Obrigado, irmão Luciano. Vamos ficar de pé, amados. Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. E nós vamos ler novamente o texto que foi lido no início do culto, o Salmo 27. Salmo 27. Palavras de Davi serão as nossas palavras nessa manhã. Eu queria convidar a igreja para a gente ler juntos. A gente nunca faz isso, mas gostaria de convidar você para a gente declarar essas palavras em nossa vida hoje. Não importa a versão da sua Bíblia, você pode ler como ela tiver, mas a gente vai lendo devagar e dá para a gente ler junto. 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. O último versículo. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Eu queria que você pedisse uma bênção para você mesmo nessa manhã. Pai, obrigado pela tua palavra que lemos agora. Que a tua palavra venha nos consolar, nos confortar, nos renovar, pois ela é a nossa proclamação, é ela que nós proclamamos nessa manhã. Obrigado por tu seres a nossa defesa e o nosso libertador todos os dias. Alguém diga: eu recebo o renovo do Senhor e a sua consolação nessa manhã. Eu declaro que a palavra do Senhor não voltará vazia, ela fará o que Ele apraz nessa manhã. Eu declaro que os anjos do Senhor estão liberados para guardar esse lugar. Eu declaro o domínio do Senhor nesse lugar e o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, inclusive a do pregador, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Queria que você olhasse as palavras. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, nós vamos seguir em cada versículo a declaração do salmista nessa manhã, como uma declaração para a sua vida, para a minha vida. Primeira coisa, o Senhor é a minha luz. A quem temerei? O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, ou a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Gostaria de convidar a igreja nessa manhã para nós começarmos a declarar o que Deus é em nossa vida no meio das tribulações e no meio dos problemas, especialmente quando Davi diz: o Senhor é a minha luz. Ele está invocando a iluminação do Senhor num tempo de trevas, num tempo em que ele não está enxergando bem. Você sabe que os problemas tiram a nossa visão, as tribulações da vida tiram o nosso entendimento. E no meio de toda a confusão que todo ser humano passa, Davi esteve angustiado muitas vezes. Davi foi um homem que adorou a Deus, foi um salmista que deixou tantos cânticos e fez tantas orações de adoração, mas Davi passou momentos de trevas muito grandes em sua vida. Davi é um exemplo de todo ser humano normal, todo crente verdadeiro. A palavra de Deus diz que os que querem
servir a Deus piamente, padecerão perseguições. As perseguições não são humanas, elas são sempre espirituais. Quando o inimigo vem nos perseguir, ele escurece o céu acima de nós. Ele turva as nuvens sobre nós. A atmosfera da nossa vida fica escura. Nós vemos escuridão, nós não vemos muita perspectiva. No meio de suas lutas e momentos de trevas, a primeira coisa que Davi declara neste salmo é: o Senhor é a minha luz. Só é preciso declarar isso. E Davi fala também: eu estou enfraquecido, mas eu quero declarar que a fortaleza da minha vida é o Senhor. Aquele que me renova é o Senhor, aquele que me fortalece é o Senhor. E eu queria dizer que nós precisamos fazer isso sempre, porque a vida nos enfraquece, a vida sempre atenta contra nós. Porém, o crente, ele precisa ter essas palavras em sua boca para declarar. Eu gostaria que você visse que Davi, ele declara algo sobre Deus. Eu estou passando essa situação, não sei qual a que Davi passou quando ele escreveu esse salmo, foram muitas. Você lembra que Saul perseguia Davi na sua própria casa para poder matar a Davi? Davi foi perseguido pelo próprio filho. Davi teve perseguições de muitos inimigos ao seu redor. Davi foi um homem que teve que fugir do próprio país para se esconder num país dos filisteus. Davi, ele teve muitas tribulações. Se você está sofrendo, passando uma luta, uma dificuldade, saiba, Davi é seu companheiro. Davi é seu companheiro. Ele talvez sofreu mais do que muitos de nós aqui, muitos do que nós podemos ter passado, ou alguém já passou na vida, Davi passou. Porém, Davi, ele tinha algo para declarar sobre Deus. Eu queria levar você para o Salmo 18, apenas os 2 primeiros versículos, onde você pode ver algumas declarações do salmista, no verso 1 e no verso 2. Este salmista de Israel, ele tem algo a dizer de Deus em todos os momentos da sua vida. E a primeira coisa que ele fala no Salmo 18, no verso 1: eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi está sempre declarando que Deus é a sua força. E no verso 2 ele faz tantas declarações do Senhor: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Mais uma vez, o Senhor é a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha, de uma pessoa que estava angustiada, de uma pessoa que estava num lugar de perseguição, podia olhar para cima e declarar essas coisas sobre Deus, porque Davi conhecia ao Senhor. O maior tesouro que um ser humano tem é esse conhecimento do Senhor. Qualquer que seja a luta que Davi está passando no Salmo 27, ele olha para cima e declara as mesmas coisas. Diga comigo, toda a igreja: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Alguém pode celebrar isso um minutinho? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. No meu momento de escuridão, no meu momento de trevas, no meu momento de luta, no momento que eu não entendo as coisas, no momento em que o céu está turvo, porque o inimigo está alvoroçando as ondas, no momento em que a tempestade está sobre a minha vida. Alguém declara comigo mais uma vez: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então não há quem temer. Foi as palavras que a nossa irmã Vitória declarou na sua música nessa manhã, onde muito propriamente o crente precisa dizer: eu não preciso temer. Eu não preciso temer. Queria que você soubesse que uma das palavras mais profundas na Bíblia sobre a nossa devoção a Deus é o temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Mas se você prestar atenção na sua vida, você vai ver que em muitos momentos nós não estamos temendo ao Senhor. Nós estamos temendo os problemas, nós estamos temendo as pessoas, e nós estamos temendo o inimigo, nós estamos temendo a situação, e há muitas vezes intimidação ao nosso redor. Quem sabe do que eu estou falando? E aí você percebe que você não está realmente temendo ao Senhor naquele momento. Eu queria que você pudesse lembrar de fazer essa oração: Deus, eu não quero temer o homem, eu não quero temer as circunstâncias, eu não quero temer os problemas que estão ao meu redor, eu não quero temer a fase que eu estou passando, mas eu quero sempre temer ao Senhor. Se alguma coisa que me cause medo, que me cause impacto, que mexa com as minhas emoções, seja o Senhor e não os problemas. Quantas vezes é o inimigo que nos faz sentir muita
muita dor ou muito medo. Isso é, você está temendo o inimigo mesmo sem querer, por força da situação. Vem aquele temor sobre a gente, e você, em vez de sentir o temor do Senhor, sente o temor das tribulações. Alguém diz comigo: eu não temerei a ninguém. Você precisa temer ao Senhor. Davi insiste nessa questão do temor no começo do Salmo, porque no verso 2 ele diz: quando os meus inimigos, os malvados. E deixa eu dizer aqui, que nós estamos falando aqui no mundo espiritual, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando dos espíritos malignos. Quando os malvados investiram contra mim, olha só, para comerem as minhas carnes. Irmão, o diabo não vem para nós para alisar a nossa pele. O inimigo não nos afronta só para dizer algumas palavras. Quando o inimigo vem contra nós, ele vem para comer as nossas carnes. Ele vem para nos destruir. Uma versão diferente diz: quando o inimigo vem para me destruir. E ele diz: os meus adversários e meus inimigos. Davi, ele é um homem muito espiritual. Uma das coisas que eu gosto do livro dos Salmos é ver como Davi reconhece o mundo espiritual. Ele não ignora os inimigos. Ele sabe que a pressão não é das pessoas, a pressão não é dos reinos que estão ao seu redor, dos homens, mas dos malvados. Quem são os malvados? Completamente malvados, os demônios, aqueles que odeiam a nossa vida, aqueles que lutam contra a nossa vida. E Davi diz: eu sei, eles são os meus adversários. E a palavra adversário aqui é aquele que vai diante de Deus nos acusar, aquele que vai nos resistir diante de Deus. Quem sabe aqui que você tem espíritos resistindo você? Quem sabe? Pouca gente sabe que tem espíritos resistindo você. Pouca gente está consciente disso, de que a sua luta não é contra pessoas. Mas Davi diz assim: quando eles vêm comer as minhas carnes, acontece uma coisa: eles é que tropeçam e caem. Quando eles vêm contra mim, eles é que tropeçam e caem. O que Davi está dizendo é: eles armam um propósito contra mim, mas Deus sempre tem uma forma de fazer com que eles caiam antes de me pegar. Quando eles armam um propósito contra mim, Deus sempre tem uma forma de colocar um tropeço, que é a justiça de Deus. Sabe onde é que o inimigo tropeça? O inimigo não tropeça na nossa dignidade, o inimigo não tropeça na nossa capacidade, o inimigo não tropeça na nossa sabedoria, o inimigo não tropeça no nosso discernimento, o inimigo tropeça na justiça de Deus e no amor de Deus por nós. O inimigo vem com toda a fúria contra nós, e quando ele vai dizendo: peguei, Deus põe um tropeço na frente, que é a minha justiça. Deus me defende, Deus entra na frente e diz: quem vai cair é você, então cai de novo. Alguém diz: os meus inimigos cairão, os meus inimigos tropeçarão. Gostaria de levar você para Jeremias. Se você puder ler comigo esse versículo em Jeremias. E o capítulo é o 20 e o verso é o verso 11. Quem está passando lutas nessa manhã? Quem está passando provações nessa manhã? Tome essas palavras e leve para a sua oração nesta semana. Leve o Salmo 27 para a sua oração. Jeremias 20, verso 11. Jeremias declara essas palavras. Mas, vamos ler juntos, se você puder? 1, 2, 3. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. O que vai acontecer? Por isso tropeçarão os meus. Tem pouca gente lendo, tem pouca gente declarando a palavra. Eu queria que você tomasse essas palavras. Talvez alguém, não tem muitas pessoas passando provas e tribulação nessa manhã, mas se você está, tome essa palavra. 1, 2, 3. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não alcançarão êxito. Sim, terão uma confusão perpétua, a qual nunca será esquecida. Quem dá graças a Deus, porque quem vai cair não é você. Quem vai cair são os inimigos que estão vindo contra nós. Agora, eu queria levar você para mais uma promessa de Deus para nós, em Isaías 54, verso 17. Porque quando eu falo do tropeço do Senhor, eu estou falando da justiça do Senhor. Deus prometeu nos fazer justiça, Deus prometeu nos defender dos ataques do adversário. A palavra do Senhor em Isaías 54, o verso 17. Me perdoe pedir você para ler a Bíblia comigo hoje, mas é que hoje é uma mensagem diferente, nós estamos proclamando a palavra em nossa vida.
Se você está precisando da promessa de Deus, se você quer a vitória de Deus, proclame essa palavra comigo. Leia comigo essa palavra em voz alta. Isaías 54:17. 1, 2, 3. Não prosperará nenhuma arma forjada contra mim. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Porque esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que do Senhor procede, diz o Senhor. Alguém se alegra nessa palavra? Alguém recebe essa palavra? Alguém declara essa palavra na sua vida? Não prosperará nenhuma arma levantada contra ti, e toda língua do adversário que se levantar em juízo na corte, condenando, você a condenará, porque essa é a herança do Senhor e a sua justificação que do Senhor procede. Alguém diz comigo: os meus inimigos tropeçarão. Eles vão tropeçar onde? Na justiça de Deus. Eles vão tropeçar onde? Na defesa do Senhor. Eles vão tropeçar onde? Na intervenção de Deus na minha vida, na sua vida. Quando o inimigo está pensando: agora eu peguei, agora eu matei, agora eu vou destruir, aí Deus entra na frente e o inimigo cai. Alguém diz comigo: os meus inimigos cairão. Feche os olhos um minutinho e declara: os meus inimigos cairão. Alguém declara mais uma vez: os meus inimigos cairão. Tem gente que está só olhando para mim de boca fechada. Os inimigos não vão cair se você não declara. Então, volte para o versículo 3 do Salmo 27. Porque no versículo 2, Davi falou que os inimigos tropeçarão. Eu proclamo nessa manhã: Satanás, você vai tropeçar. Satanás, você vai tropeçar. Não na minha justiça, não na minha capacidade, mas você vai tropeçar na intervenção do Senhor. Você vai tropeçar quando Deus se intrometer na frente, no meio dessa luta, no meio dessa tribulação. Você vai cair, tropeçar de cara no chão, porque a defesa do Senhor é a promessa do Senhor. Davi continua reafirmando a sua fé em Deus. Alguém diz comigo: eu não posso orar com medo. Quando Davi orou o Salmo 27, ele estava debaixo de muita tribulação, mas uma coisa ele declarava: eu não temerei. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei quando os malvados adversários virem contra mim. Eu não temerei porque o Senhor é a minha salvação. Senhor, você não pode estar com medo. Davi fala no versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim. Talvez alguns inimigos tinham se levantado no mundo espiritual, alguns demônios, talvez, quem sabe, até alguma turma de demônios, eles trabalham juntos. Mas Davi falou: é esse grupinho aí? Você acha que eu vou ter medo desse grupinho aí? Eu só quero avisar esse grupinho de demônios aí: ainda que vocês ajuntar um exército inteiro contra mim, meu coração não temerá. Ainda que vocês juntarem um exército inteiro contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Alguém ergue uma mão ao Senhor só e declara comigo: Senhor, eu renuncio todo medo dos ataques do inimigo, nas caras feias da vida, das pessoas, das circunstâncias. Ainda que a guerra se levante contra mim, meu coração não temerá. Alguém pode louvar a Deus um minutinho e declarar: Senhor, enche-me de autoridade, enche-me de coragem, do espírito de coragem, porque o Senhor não me deu o espírito de medo, mas o Senhor me deu o espírito de autoridade, de poder. O Senhor me deu o espírito de enfrentar e de lutar e de vencer, porque é a defesa do Senhor na minha vida. Ainda que as guerras se levantem contra mim, o meu coração não temerá, porque o Senhor está comigo. Agora, eu queria que você parasse um pouquinho, porque eu não sou adepto do positivismo evangélico, onde as pessoas ficam declarando só vitória, e as pessoas ficam declarando que você nunca passa luta, nunca passa tribulação, e quem tem promessa não morre, uma série de coisas. E existe um positivismo evangélico que não é bíblico, é apenas um jargão positivista que não tem base bíblica, porque todo ser humano sofre. Então, crente que não sofre, eu acho que tem algo errado. Crente que não passa luta, tem algo errado. Ele não vive debaixo da luta, mas ele sofre, ele passa tribulação. Jesus falou: no mundo tereis
piqueniques, cheios de festas, com muitos amigos. Não, no mundo tereis aflições. Então eu queria que você olhasse do versículo 1 ao versículo 3, no Salmo 27, Davi, diga comigo assim, Davi está fazendo declarações contra os seus sentimentos. Você acha que ele está falando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação? Por que ele está falando isso? Porque ele está no meio das trevas. Porque você acha que ele está dizendo, não temerei? Porque ele está morrendo de medo. Porque você acha que ele está dizendo, quando os malvados, meus adversários, você fala dos malvados com alegria? Qual a atmosfera que você está quando você está vendo um bando de malvados vindo te destruir? Você fica tranquilo? Você marca um culto de gratidão? Você faz uma festa para celebrar? Alguém diz comigo, a gente fica com medo. Por que você acha que no versículo 3 Davi está dizendo, eu não temerei, ainda que a guerra se levante contra mim? O que ele está sentindo no ar? Paz ou guerra? Ele está combatendo com as palavras o que ele está sentindo no ar. Ele está combatendo com as palavras a atmosfera que está vindo contra ele. O Salmo 27 não é um salmo de alguém que está de férias, é o salmo de alguém que está em guerra. O Salmo 27 é o salmo de alguém que está declarando contra o inimigo o sentimento que o inimigo está empurrando sobre ele, o sentimento de medo, o sentimento de guerra, o sentimento de oposição. Davi está sentindo a oposição, Davi está sentindo um exército vindo contra ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Alguém já passou por isso? Alguém sabe do que eu estou dizendo? Alguém tem experiência do que eu estou falando nesse momento? Nós não somos crentes positivistas que ignoram o mal, nós não ignoramos as lutas do inimigo contra nós, nós não saímos dizendo por aí, é só vitória, irmão, eu estou sempre alegre, sempre feliz. Não, você tem momentos de luta e tem momentos de tribulação, e Davi, ele está fazendo declarações contra os seus sentimentos, ele está fazendo declarações contra as circunstâncias, ele está se levantando no meio da guerra e dizendo, eu vou ter paz. Ele está se levantando no meio da oposição, eu estou dizendo, o diabo vai cair por terra. Ele está se levantando no meio da guerra e está dizendo, eu vou vencer, Deus não vai me deixar perecer, Ele é a minha vitória. Davi está sendo forte, corajoso, declarando essa vitória. Quem está entendendo a palavra de Deus? Eu queria perguntar se você faz isso no meio da luta, se você tem essa atitude, se você ora desse jeito, ou se você só chora e você entra debaixo daquele peso e você começa a declarar o quanto você está perdido para Deus. Porque tem oração que, vou te falar, Deus até gostaria de não ouvir, porque são contrárias. Senhor, mais uma vez eu estou aqui. Senhor, como é que tu permite isso? Senhor, Deus, não é hora de falar isso, não é hora de chorar, é hora de levantar e declarar o contrário. É hora de dizer que o inimigo vai cair, é hora de falar que ele vai cair por terra, é hora de lembrar que eu falei que eu vou fazer justiça, é hora de lembrar e declarar que ele vai tropeçar, ele vai cair. Parece que ele está vindo com tanta força, parece que tudo está ajudando ele, parece que você está vendo que ele vai ter vitória, mas eu vou te falar, você vai sentir a queda dele, você vai ver o ar da queda dele diante de você, porque eu vou trazer vitória. Alguém levanta uma das mãos comigo, uma das mãos, pelo menos, por favor, e agradeça a Deus pela vitória do Senhor. Alguém celebra quando Deus faz o inimigo cair? Alguém celebra? Porque se você admite que tem medo, eu admito aqui na frente que eu passo lutas, eu passo tribulações. Se você pensa que a gente não passa dores e lutas, você não está sendo um crente realista, um crente real, você está sendo um crente de plástico, um crente de silicone. Nós não somos crentes de silicone, nós somos de carne e osso. Nós passamos as lutas, nós sentimos medo, nós sentimos a atmosfera da guerra contra nós. Só que no meio dela a gente levanta e declara: Satanás, você vai cair, seu lugar é no chão. Deus vai me defender, Deus vai me dar vitória. Alguém declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que os malvados, meus adversários, se levantem contra mim, eles é que tropeçam e caem. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Quem está falando isso é uma pessoa madura, é uma pessoa realista, é uma pessoa que não ignora o mundo espiritual. Só que eu gostaria que você começasse a ver a vitória de Davi no versículo 4. Eu vou explicar para você por que o versículo 4 muda completamente as coisas.
no meio dessa guerra, no meio dessa luta, de expulsar o inimigo, de declarar a vitória do Senhor sobre ele, Davi declara as seguintes palavras: uma coisa pedi ao Senhor. Se ele está pedindo, é porque ele não tem. Ele diz: eu pedi e a buscarei. Se ele está buscando, é porque ele não achou ainda. E o que é que ele está buscando e está pedindo? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora só um minutinho. Davi não está pedindo para ir para a igreja. Davi não está pedindo para ir para o culto. Davi não está pedindo para ver os irmãos. Davi está num lugar de tanta luta, de tanta tribulação. Davi está num lugar de tanto peso, de tanta dificuldade, que ele se sente longe de Deus, ele se sente longe da pessoa. Sabe quando você está debaixo de tanta guerra que parece que Deus está em silêncio? Não fica fazendo de conta que você não sabe o que eu estou falando, porque eu sei que você sabe. Porque eu sei que você já passou por isso. De você questionar onde é que está o Senhor. E Davi está nessa situação, o inimigo lutando. Parece que tudo vai dar errado. Davi está longe da presença. E Davi diz assim: como eu gostaria de poder entrar na tua presença agora. Como eu gostaria de chegar naquele lugar onde a minha perspectiva muda, onde a atmosfera do meu coração muda. E Davi, no meio da guerra, ele está pedindo: eu estou nessa guerra, eu estou fazendo o máximo que eu posso, mas eu quero te pedir uma coisa: me introduz na tua presença. Me introduz na tua presença. Deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu entrar no santuário da tua presença. E fazer o quê? Contemplar a formosura do Senhor. E qual é a última frase do versículo? E aprender no seu templo. Alguém diz comigo: a dor ensina. Alguém diz comigo: a perseguição ensina. Eu te pergunto, o que a perseguição diz para nós? Você é querido, adorado, maravilhoso, você é uma pessoa linda. É isso que a perseguição diz? O que a perseguição diz? O que a perseguição ensina para a gente? Qual é a mensagem que ela traz para a gente? Vou te matar, vou te destruir, vou acabar com você, vou acabar com a sua vida. Qual é a atmosfera que você está quando você está ouvindo a voz da perseguição e a voz dos inimigos? É guerra, vem destruição, vem coisa ruim, você não vai ficar de pé, dessa vez você morre, dessa você não escapa. E aí Davi diz assim: eu estou sendo ensinado pela luta, eu estou sendo ensinado pela dor, eu estou sendo ensinado pela perseguição, eu não quero esse tipo de ensinamento. Deixa eu entrar na tua casa, deixa eu entrar na tua presença, deixa eu contemplar a tua formosura, deixa eu aprender de ti e não da situação que eu estou passando. Deixa eu aprender da tua presença, deixa eu aprender da tua presença confortadora, deixa eu aprender da tua glória, deixa eu ver a tua glória. Alguém levanta uma das mãos comigo e diz: deixa eu ver a tua glória, tira-me da situação, leva-me para essa atmosfera da tua presença. É isso que Davi está pedindo. E ele está pedindo porque ele não está lá. Quem aqui no meio da luta, raras vezes acontece de você estar no meio da luta e você está completamente alegre, feliz, vendo milhares de demônios formarem guerra contra você em todas as áreas e você está completamente sorridente, feliz. Alguém diz comigo assim: acontece, mas errado. O mais normal é você ficar com medo, é você pedir socorro para Deus. Essa é a oração certa. Essa é a oração certa no meio da guerra. Que eu possa entrar na casa do Senhor. Às vezes você vem para a igreja no meio da luta, o culto pode estar feliz como tiver. Aliás, às vezes você fica até mais triste, porque está todo mundo tão feliz, mas você está mal. Então, às vezes, vir para o culto, às vezes pode até ficar pior, porque você vê tanta alegria do seu lado, mas você está tão entristecido que aquilo é ruim. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Se alguém já teve vontade de ir embora, porque o culto está mais alegre do que você, e você não consegue entrar na atmosfera das pessoas. Bom, eu estava até falando com a Rebeca, minha filha, que um dia, quando eu era jovem, adolescente, eu fui para casa,
Porque estava todo mundo sentindo o poder de Deus, e eu estava tão chateado, eu estava tão triste, eu não sentia nada, e aquilo estava me tornando pior. Porque você vê um monte de gente alegre do seu lado, e você está tão mal, que às vezes aquilo não te contamina, não te ajuda, aquilo faz você ficar pior. E Davi, ele está dizendo assim: deixa eu entrar na tua presença, deixa eu sair dessa atmosfera que eu estou, deixa eu contemplar a tua formosura. Quem está entendendo que quando a gente contempla a formosura de Deus, você não vê mais o inimigo? Quando a gente contempla a graça, eu quero entrar na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Pergunta: o que a gente aprende na igreja? O que a gente aprende na presença do Senhor? Qual é o sentimento que vem sobre nós? Alguém diz: é de cura, é de libertação. Diz assim: alívio. Diz assim: paz. Diz assim: alegria. É isso que Davi está pedindo. Deixa eu aprender disso, deixa eu aprender dessa atmosfera, porque a única forma de eu ter vitória é Deus mudar a minha atmosfera. A única forma de Deus me exaltar no meio da tribulação é Ele me tirar da atmosfera da tribulação. Alguém diz comigo assim: no meio da tribulação, na atmosfera do céu. Eu falei duas coisas totalmente contrárias aí, duas coisas totalmente opostas aí. Mas essa guerra de Davi, no Salmo 27, é para que ele possa entrar na atmosfera do céu, no meio da guerra. Mais uma vez, observe as palavras de Davi. Não são palavras casuais. Davi não está fazendo poesia, irmão. Eu não gosto. Eu já falei, eu não gosto. No seminário, toda vez que a gente está no seminário estudando, né? Eles dividem os livros da Bíblia, existem os livros proféticos, os livros da lei, e aí existem os livros poéticos, e encaixa muito salmo como livro poético, como se Davi estivesse fazendo poesia. Irmão, como é que a gente faz poesia? Como é que você faz poesia? Na beira do lago, balançando na rede, tomando um suquinho. Você acha mesmo que Davi estava fazendo poesia aqui? Alguém diz comigo: Davi não estava fazendo poesia. Davi estava sobrevivendo uma guerra. Olha as palavras de Davi: o Senhor é a minha luz, porque eu estou em trevas, e a minha salvação, porque o inimigo está querendo me destruir. O Senhor é a força da minha vida, Ele está levantando para sobreviver. A quem temerei? Ele está dizendo para ele mesmo: não tema, Davi, não tema, não tema. Quando os meus adversários vierem contra mim, eles é que vão cair. Davi está dizendo, está declarando essas palavras. Davi está no meio de uma guerra, Davi não está num piquenique, Davi não está fazendo poesia, Davi está declarando a vitória, que ele está precisando sair daquela atmosfera. Todas as palavras de Davi no versículo 1 até o 3 é um esforço para tirar a alma dele daquela atmosfera. Alguém diz comigo: não há vitória na atmosfera da dor. Não há. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, não é? Mas a alegria vem à meia-noite. Por que não? Por que a alegria não vem à meia-noite? E por que a alegria não vem às 2 da manhã? Porque o choro dura a noite inteira e não vem vitória no meio do choro. Quando é hora de chorar, irmão, é hora de chorar. E tem hora que Deus não livra a gente das lágrimas. Tem hora que Deus não livra a gente das lágrimas. Fala: eu vou fazer chegar amanhã, mas ainda falta umas 3 horas para amanhecer, então chora um pouco mais. Vai amanhecer daqui a pouco. Sabe o que é o amanhecer? É quando Deus nos introduz no seu santuário. É quando a gente começa a ver a luz do seu rosto. É quando o dia começa a brilhar na nossa situação. É quando a atmosfera muda. Amanhã vai chegando. Alguém diz comigo: a noite foi embora. Quem está vindo com amanhã? A alegria. É isso que Davi está pedindo. Faze amanhecer na minha vida, porque eu ainda estou às 4 horas da manhã, torcendo para amanhecer. Que noite longa. Que noite longa é essa? Alguém está em alguma noite longa aqui? Alguém está em alguma noite que está difícil de amanhecer?
Alguém está clamando para que Deus possa introduzir você na casa dele, no santuário dele. E no verso 5, Davi declara essas palavras: porque no dia da adversidade. Sabe o que Davi se lembra? Que Deus tem um recurso para o dia da luta. Deus tem um recurso para o dia da luta. Alguém fala comigo, o dia da luta. Agora, abre em Efésios capítulo 6, para você ler um versículo comigo. Quem já percebeu que a gente passa muitos dias normais? Quem sabe o que é os dias normais? É aquele dia que você levanta, trabalha, sem muita dificuldade, toma o seu café, sai, o carro pega, o carro não dá problema, você chega no lugar, os clientes estão lá, você faz o trabalho, não teve muitas dificuldades, você conseguiu almoçar numa boa. Quem está caminhando comigo? Entrou pela tarde, você estava lá animado, trabalhando, animada, trabalhando. Lá pelas 3 da tarde, ainda faltavam as 2 casas, mas você, não, daqui a pouco eu estou terminando, e você está contando, e hoje tem culto, e hoje é terça, hoje vai ter isso, domingo, etc. E aí o dia é normal. Você chega em casa, pega aquele engarrafamento, mas Deus dá graça, você vem ouvindo louvor no engarrafamento, consegue chegar em casa, tomar banho, fazer o jantar, consegue trazer as crianças e consegue chegar na igreja, chega no culto, aquele louvor maravilhoso, você corre para o altar e adora. Quem está sabendo no dia normal? Alguém diz comigo, dia normal? Você consegue trabalhar, você consegue falar com as pessoas, sabe aquele monte de telefonema? Você consegue atender, você consegue resolver. Diga comigo assim, você está normal. O dia está normal. Quem já percebeu que nós temos muitos dias normais? Então levanta a mão comigo, por um minutinho. Yeah. Você tem que agradecer comigo, um minutinho, pelos dias normais. Come on, church, come on. Deus, obrigado pelos dias que tudo corre normal. Obrigado pelos dias que o carro funciona. Obrigado pelos dias que os empregados trabalham. Obrigado pelos dias que as coisas fluem. Obrigado pelo dia que a refeição é normal. Eu consigo comer sem problema. Quem consegue agradecer pelas noites, você consegue dormir sem problema. Come on, church, come on. Deus, obrigado pelos dias normais. Come on, church. Obrigado, Deus, pelos dias normais. E fala assim, são muitos, Senhor. São muitos os meus dias normais. A maioria dos meus dias são normais. A maioria dos meus dias as coisas fluem. Deus dá vitória, o trabalho termina e as coisas fluem. Quem dá graça a Deus um pouquinho mais comigo? Pelos dias normais. Agora, no meio deles, tem esse dia aqui, que está no versículo 13 de Efésios 6. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Come on, church. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Alguém só diz comigo, e me perdoe pedir para você repetir, é porque Deus quer que você participe da mensagem. Digo assim, no meio dos meus dias meus dias normais, tem um dia mau. Pode esperar por ele que ele vem. Só que deixa eu te falar para você, de tanto normais são os dias que a gente vai vivendo nos dias normais, que a gente vai embalado nos dias normais, que você não está esperando o dia mau. Você nunca espera por ele. Ele sempre te pega igual um tropeço. Sabe quando você tropeça o dedão assim? Chegou. Você não estava esperando e ele chega. É assim que o dia mau chega. E sabe quem vence o dia mau? Aquele que está revestido da armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora volta comigo para o Salmo 27, o verso 5. Porque Davi fala o quê? Porque no dia da adversidade.
Davi sabia que tinha esse tipo de dia. Aliás, Davi já tinha visto tantos desses dias, que Davi já tinha uma experiência. Qual é a experiência de Davi no dia da adversidade? Leia, a igreja, leia aí no versículo 5. O que que diz? O que que acontece na vida de Davi no dia da adversidade? Ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Quem sabe que no dia mau você está escondido? Quem sabe que no dia mau há um esconderijo para a sua alma? Quem sabe que no dia mau há um lugar para você fugir e se esconder? Quem celebra comigo esse lugar onde você pode se esconder? Porque a palavra de Deus diz que torre forte é o nome do Senhor, para ela o justo correrá e será abrigado. Há um lugar onde a gente pode se abrigar, há um lugar que a gente pode correr da tempestade, há um lugar onde Deus nos guarda do furacão, da tempestade que vem assolando a terra. Alguém celebra comigo esse lugar? Alguém celebra o esconderijo? Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é no Senhor. Alguém diz assim: tem dia mau na minha vida, mas também tem lugar para me esconder. Show. Sabe, às vezes você não pode estar numa festa porque você precisa se esconder. Às vezes você não pode estar no meio da multidão porque você não está em fase do meio da multidão, você está em fase de esconderijo, porque você precisa se esconder. Às vezes você não pode celebrar com outras pessoas que estão celebrando, porque aquele momento não é de celebração para você, é de sobrevivência. E quem está sobrevivendo está debaixo de um banco, aqueles bunkers, porque a tempestade está roendo em cima, e você está debaixo esperando o furacão passar, para você poder depois sair de lá. Mas é momento de se esconder. Quem entende o que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando nessa manhã? Quem entende quando o seu irmão está numa fase de se esconder em Deus? Eu não estou falando de se esconder nas cavernas da autopiedade, não estou falando de se esconder nas cavernas de autocompaixão, de dores pessoais. Estou falando de se esconder no Senhor. Porque o verso 5 diz: porque no dia da adversidade Ele me esconderá. Aonde? No seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Eu não sei você, mas eu quero agradecer a Deus pelo lugar para esconder. Eu quero agradecer a Deus pelo lugar para esconder. Eu não sei você que está feliz nessa manhã talvez, mas tem alguém aqui que talvez está celebrando. Que bom saber que essa fase que eu estou passando é normal, que o que eu estou passando é normal e que eu posso me esconder. Está na Bíblia, tem lugar para crente esconder. No dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. Ei, foge daqueles crentes que é tudo vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Isso é mentira, não existe isso. Existe luta e vitória, luta e vitória, batalha e vitória. Se tem vitória, irmão, é porque tem guerra. Soube ter vitória porque guerreou. Declarou: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, não temerei. Só tem vitória porque declarou: ainda que um exército se levante contra mim, não temerei. Só tem vitória por isso. Ninguém sabe a guerra que ele passou para obter a vitória. Então, o positivismo evangélico não funciona. Davi não esconde as suas dores, mas Davi declara: no dia da adversidade Ele me esconderá no seu... Eu queria ensinar você a fazer essa oração do versículo 5. Eu não sei se você aprendeu a orar esse versículo. Quando você está num momento de guerra, você tem que orar assim: Senhor, eu vim me esconder em Ti. Senhor, esconde a minha alma em Ti. Senhor, esconde as minhas emoções em Ti hoje, porque se depender de mim eu não consigo nem abrir a boca. Senhor, me esconde. Quem é realista nessa manhã? Quem é real, verdadeiro? Quem precisa se esconder em Deus? Eu preciso me esconder em Deus. Eu preciso me esconder em Deus. Eu sou frágil. Quantas vezes a luta é tão grande? Quantas vezes o inimigo vem com aquele bafo de leão em cima de você, dizendo assim: agora eu acabo contigo, eu te destruo agora. E você sente o bafo dele na tua cara. Quem sabe do que eu estou falando?
E você diz, não, você não vai me destruir não, eu tenho lugar para esconder. Lá você não me pega. Lá você não me pega, lá você não me acha. Deixa eu mostrar, posso mostrar esse lugar para vocês? Jó. Abre no livro de Jó. Já te falo o capítulo, já já. Jó 28. Existe um lugar de descanso em ti, onde eu posso me esconder. Jó 28, verso 7. Jó 28, 7. Existe um lugar de descanso em ti. Há um lugar para me esconder, para sobreviver a minha alma. Jó diz assim, a ave de rapina. Quem sabe o que é ave de rapina? Gavião, raína. Sabe aqueles bichos que devoram? É isso que ele está falando. E sabe quem são as aves de rapina aqui? Os demônios. Quem sabe do que eu estou falando aqui nessa manhã? Quem já foi perturbado por um demônio? Quem já foi afrontado por um espírito de madrugada à noite? Quem já sentiu aquele terror dentro da sua casa? Quem já sentiu a intimidação ao seu redor? Quem já sentiu aquela voz dizendo, vou acabar com tudo, vai acabar com tudo, dessa você não passa? Quem já sentiu essa voz? Essas são as aves de rapina. Porém, Jó está dizendo aqui, a ave de rapina não conhece essa vereda. Ei, tem um lugar que nenhum demônio entra, só a sua alma entra. Ei, vocês não entenderam o que eu falei? Tem um lugar que nenhum demônio entra. A ave de rapina não conhece essa vereda. Lá não tem tristeza, ela não consegue entrar na porta. Lá não tem depressão, ela não consegue nem passar longe da porta. Lá não tem pânico, porque não consegue nem ver a entrada da porta. Aquele lugar é um refúgio em Deus. Aquele lugar, a ave de rapina não conhece. Eu queria perguntar a você, se você sabe se esconder nesse lugar. Deus está perguntando se você sabe entrar nesse lugar. Deus está perguntando se você sabe esconder a sua alma num lugar onde os demônios não conseguem te achar. Mas se você está num lugar onde eles te acham, é porque você não entrou nesse lugar. Por isso que Davi faz a oração do verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Deixa eu entrar nesse lugar. Me leva de volta para lá. Porque lá eles não me encontram. Lá eles não me acham. Quando o diabo está rosnando demais no ouvido da gente, você tem que entender que você não está nesse lugar. Você está longe desse lugar. Porque nesse lugar ele não entra. Deixa eu terminar de ler o versículo. Jó 28, 7. A ave de rapina não conhece essa vereda. Nunca a viram os olhos do falcão. Quem é o falcão aqui, irmão? Irmão, falcão é o quê? Como é que ele faz? Ele voa lá de cima, olhando a presa lá embaixo. E ele dá aquele voo rasante, inescapável. Esse é o falcão que habita nas regiões celestiais. E ele olha os filhos dos homens e ataca os filhos dos homens e prepara os seus ataques e vem com aqueles voos. Quem sabe do que eu estou falando? De receber esses voos rasantes na sua vida. E o anjo do Senhor desembainha aquela espada e o bicho sai cortado por aqui, mas ele vem em cima de você, ele veio. E o anjo do Senhor puxa a espada e chama ele para lá, mas que ele passou em cima da sua cabeça, ele passou. E você tem que correr para esse lugar. Versículo 8. Nunca a pisaram as feras altivas, nem o feroz leão passou por ela. Alguém diz comigo, há um lugar de paz no Senhor. Queria te perguntar se você sabe entrar no quarto de oração quando está em tribulação. Queria te perguntar se você sabe entrar na presença de Deus quando você não pode contar com ninguém. Queria te perguntar se você sabe olhar para Deus e falar para Ele, estou precisando do esconderijo. Nesse momento
Estou precisando do esconderijo, porque a tua palavra diz que no dia da minha adversidade, tu vai me esconder no pavilhão. Me leva para o pavilhão, me leva, me leva, me leva, me leva. No recôndito. Sabe o que essa palavra recôndito para mim significa? Lá no fundinho, lá, sabe assim, no mais interior da caverna, onde o inimigo não vai conseguir te achar. No recôndito do seu tabernáculo. Fala para mim, qual que é a atmosfera no tabernáculo de Deus? Tem algum medo no ar? Alguma ameaça para a minha alma no ar? Algum sentimento de preocupação no ar? Por isso que Davi está dizendo, deixa-me morar na tua casa, deixa-me contemplar a tua formosura, deixa-me aprender do Senhor, leva-me para o recôndito do teu tabernáculo. Volta comigo lá para o Salmo 27. Porque no versículo 6, no versículo 5 ainda, ele diz assim, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Qual é a última frase? Sobre uma rocha me elevará. Alguém olha para mim, eu estou embaixo aqui. Faça de conta que esse lugar aqui embaixo é o lugar da luta, é o lugar da tribulação, tem a atmosfera da perseguição. Você ouve a voz do inimigo, você sente o bafo do inimigo, você tem os sentimentos da tribulação. Deus precisa colocar você lá em cima, que é o alto retiro, é o lugar, sabe por quê? Entre o lugar da tribulação e o lugar da presença de Deus, existe um vale que o inimigo não pode atravessar. Imagina que isso aqui é o vale que o inimigo não pode atravessar. Sabe aquele lugar que a ave de rapina não conhece? Ele chega aqui, dá aquela voltinha, quando chega aqui na beiradinha, ele vira para cá, porque não pode atravessar. O inimigo faz todas as suas chantagens aqui. Se você está no território da luta, o inimigo está te chantageando, ele está falando, e você está ouvindo diga assim, ouvindo as chantagens do inimigo. Você só ouve quando está aqui embaixo. Porém, quando Deus transporta você, olha, presta atenção. Quando Deus transporta você, Ele eleva você, Ele coloca você sobre uma rocha. O verso diz, Ele me coloca sobre um lugar elevado. Que lugar elevado é esse? É um lugar onde as aves não chegam. É aquele lugar onde o inimigo é tão, diga comigo, é tão alto, que o inimigo não chega lá. Então, quando Ele coloca você aqui em cima, eu quero te perguntar, qual é a atmosfera no seu coração? Come on, crente. Você esqueceu? Quando Deus te dá vitória, como é que você vem para o culto testemunhar? Você esqueceu como é que o pastor tem que te tomar o microfone, que você não quer parar de falar? Porque a sua vitória foi tão grande que você quer contar os detalhes, e os detalhes, e os detalhes. É quando você está aqui em cima. Quando você está aqui em cima, é quando Davi, sobre uma rocha, ele me elevou. Existe alguma coisa nesse versículo falando que Deus mudou a situação daqui de baixo? O que Deus mudou? Davi. Deus tirou ele daqui e simplesmente colocou ele num outro lugar. Você sabe onde é que está a nossa vitória? Quando Deus transporta o espírito da gente da atmosfera da tribulação e planta ele na atmosfera da presença dele. Deus não tem que mudar a situação, Deus tem que mudar o nosso coração. Deus não precisa mudar os inimigos que estão falando contra nós, Ele tem que mudar a nossa perspectiva. Sabe quando Deus muda a perspectiva de uma pessoa e ela começa a enxergar a situação de um jeito diferente? Porque houve uma mudança nela. Alguém entendeu o que eu falei ou não? Não foi a mudança na situação. Alguém levantou uma das mãos e diz assim, faz a mudança em mim, na minha atmosfera. Eu digo para você, de acordo com a palavra que estamos pregando nessa manhã, quando Deus muda a nossa atmosfera, porque tudo que eu preguei até aqui, isso é, tudo que está escrito nesse salmo até aqui, está em ordem correta, em ordem progressiva. Vamos revisar, que eu estou chegando no final. Davi começou o salmo declarando, o Senhor é minha luz, minha salvação. Por quê? Ele está nas trevas. Não temerei, por quê? Porque ele está com medo. Ainda que um exército se levante contra mim, por que ele declara isso? Porque ele está no meio da guerra.
E aí o salmo vai caminhando e Davi vai se esforçando, e aí ele finalmente reconhece que existe um lugar que ele precisa ir, e ele começa a pedir: me leva para a tua casa, me leva para esse lugar, porque lá existe um esconderijo, e se eu me esconder lá, se eu me esconder lá, tu vais colocar os meus pés num lugar alto. O que Davi falou até agora? Você não mudou a situação, mas você mudou a mim. Você me trouxe para esse lugar alto. E aí quando chega aqui, que Deus estabelece ele aqui, o verso 6, termina a mensagem dizendo assim: agora, presta atenção, você acha que essa palavra está aí por acaso? Agora, por que não antes? Por que só agora a minha cabeça será exaltada acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim? Por que só agora? Porque Deus mudou a atmosfera do meu coração. Deus me tirou de onde eu estava, colocou os meus pés sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E o que vai acontecer? No seu tabernáculo eu oferecerei sacrifícios de júbilo, vou pegar o microfone, vou dar o testemunho, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Eu queria perguntar, Davi falou em cantar no versículo 1? Ele falou em cantar no versículo 2? No versículo 3? Ele estava falando de guerra, ele estava falando de luta. Mas Davi falou que no momento em que Deus restaura a nossa atmosfera, transporta a gente para o lugar do esconderijo, chegou a hora de cantar. Às vezes a gente tenta cantar no meio da dor e não funciona. Eu queria dar um versículo para você, Tiago, capítulo 5, capítulo 4, na verdade. Não, é 5 mesmo. Tiago 5. Queria que você prestasse atenção no versículo 13. Tiago 5, 13. Diz assim: está alguém aflito entre vós? Faça uma festa. Vai? É isso que está escrito? Está alguém aflito entre vós? Faça o quê? Por que ele não fala está alguém aflito, cante? Porque não é hora de cantar. Porque você não está na atmosfera de cantar. E porque a Bíblia reconhece, Deus reconhece a atmosfera que você está vivendo. Então o verso diz: está alguém aflito? Ore. Porém o verso termina dizendo assim: está alguém contente? O que faz? Cante louvores. Porque qual o louvor que Deus quer ouvir? Quando Ele alegra o nosso coração, que Ele sabe que a gente está na atmosfera da adoração, e Ele sabe que esse louvor vai vir do coração, não é um louvor forçado, no meio das lágrimas, no meio das lutas, embora a gente tenha que dar esse louvor às vezes. Mas Deus está dizendo: está alguém triste? Ore até a dor passar, ore até Deus mudar o coração, ore até Deus transportar você desse lugar de luta e colocar você nesse lugar de paz. E quando Ele colocar sua alma nesse lugar de paz, que Ele mudar a atmosfera do seu coração, aí você ficar contente, agora cante louvores. Você presta atenção que a palavra de Deus, ela reconhece todas as fases na vida da gente. Ela não ignora aquilo que a gente faz. Nesse momento, eu termino a mensagem, convido você para você vir ao altar, e todos, por favor, venham a esse altar. E eu quero que você venha celebrar a sua vitória diante do Senhor. Vem celebrar a sua vitória diante do Senhor. Alguém começa a falar com Deus nesse lugar, mediante a palavra que foi pregada nessa manhã.
Hoje é manhã de renovação. Renovo no nosso espírito. Quem está na luta diz para Deus: me leva, Senhor, para o teu esconderijo, me leva para um outro lugar. Alguém pode falar para Deus nessa manhã que está em tribulação: prepara minha alma para cantar de novo, Senhor. Se o dia chegou mal, o mal chegou, então me reveste da armadura nessa manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, ei, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem. Quem está com os pés feridos nessa manhã, porque a caminhada tem sido difícil, fala para Deus: renova os meus sapatos nessa manhã. Passa pela prova cantando. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Crente não deixa a cruz, mas vai até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não foge não. Estás protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir. Levante as mãos ao Senhor nesse lugar, por favor. Alguém celebra o livramento do Senhor. Alguém diz para Deus: me dá armaduras novas para as minhas lutas no dia mau. Se o dia mau não chegou na sua vida ainda, esteja preparado para ele. Quem está tendo que declarar: o Senhor é minha luz nessa manhã? Quem está precisando declarar: não temerei? Quem está precisando declarar: ainda que a guerra se levante contra mim, não perderei a minha confiança? Hoje é uma manhã de nós declararmos que o Senhor é a nossa vitória. É uma manhã de declarar que o Senhor é maior em nossa vida. Aí está o Senhor. Vamos dar as mãos uns aos outros, se você puder, nesse momento. Nós vamos orar uns pelos outros nessa hora. Você vai dizer: Senhor, talvez eu não estou passando luta, mas talvez essa pessoa do meu lado está. Eu quero pedir agora que o Senhor renove as forças dela. Vamos começar a clamar. Dizer: Deus, Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes onde cada um está passando. Tu és o livramento. Tu és o livramento, Tu és a vitória. Tu és o livramento, Tu és a vitória.